Abandonei o Instagram e me viciei no YouTube. Isso é algo que acontece com a maioria das pessoas. É você trocar um vício por outro e ser compulsivo cada vez mais naquele outro vício. Eu posso falar de muitas coisas por experiência própria. E internet, rede social é algo com o qual eu venho trabalhando, venho tentando me desvencilhar, né, até certo ponto. Por quê? A internet, a rede social, é algo muito bom para os dias de hoje, né? Se você for parar para ver, muitas pessoas estão crescendo aqui no YouTube, crescendo em outras redes sociais, e isso é bom para quem quer trabalhar com internet. Mas para quem não está trabalhando com internet, para quem é apenas um consumidor, isso não é bom. Por quê? Você perde muito tempo. Tempo hábil, tempo que você poderia estar executando outras atividades, outras coisas muito mais proveitosas para sua vida. Eu fiz lá em dezembro do ano passado um detox. Fiquei aproximadamente 2 meses sem rede social. Eu até fiz vídeo aqui. Se você quiser, você pode estar procurando para você ver. E assim, foi difícil nos primeiros dias ficar assim no Instagram? Foi. Meu detox foi com o Instagram porque era onde eu estava mais viciada. Hoje em dia, no entanto, não. Eu vou até mostrar aqui pra vocês rapidinho, enquanto eu falo, o tanto de vezes que eu fico no Instagram. É bem pouco se comparado ao período, né, anterior lá no ano passado. Então, assim, quando eu vi que tava demais o uso da rede social, eu peguei e fiz esse detox. Foi a melhor forma que eu encontrei para encontrar um novo sentido e para trabalhar, né, a minha vida, para fazer as coisas andarem para frente, porque literalmente eu estava, sabe, girando, 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 e estava no mesmo lugar, não estava fazendo nada mais de produtivo na minha vida. É assim, né? Ao mesmo tempo que eu consegui fazer o detox, eu migrei para o YouTube. Então, comecei a passar muito mais tempo no YouTube, vendo vídeos e também preocupada com a criação de conteúdo. Então, eu fazia um vídeo aqui para a rede e, ao mesmo tempo, eu vinha ver se estava dando certo e ficava meio que paranoica com isso, então eu ficava toda hora entrando ali pra ver se tava funcionando, se um vídeo tinha tido visualizações, se um short tinha sido visualizado, como que estavam as coisas aqui no YouTube. Então isso também não foi legal, não foi bom. Eu até pensei, então, depois de tanta ansiedade que eu passei por isso, eu até pensei em excluir todo o canal e deixar pra lá essa história de YouTube, mas ao mesmo tempo eu pensei, pode ser uma oportunidade e tanto para minha vida. Então, por esse motivo, eu mantive o YouTube comigo aqui, né? Usando a plataforma e fazendo vídeos. Mas hoje, o meu uso ele é exclusivamente mais para produção de conteúdo do que para assistir vídeos. Quando eu quero assistir vídeos, né, eu uso na televisão. Então eu ligo a TV, eu entro numa conta que não tem, na verdade nem é conta, é só como visitante. Então já tem lá tudo, o algoritmo já colocou todas as coisas que eu gosto de assistir, que são viagens, que são coisas de vida no campo, essas coisas mais ligadas à natureza, trilhas e tantas outras coisas. Então nesse perfil de visitante, tem todas essas coisas, esses canais que eu gosto de acompanhar. Então eu vou lá, assisto um videozinho, desligo, daqui 3, 4 dias eu vou lá e vejo de novo. Então eu não tenho mais utilizado o YouTube com a intenção de ver vídeos o tempo todo, eu tenho maneirado um pouco. E algo que eu preciso maneirar aqui é com a questão da produção de conteúdo, né? É publicar um vídeo e não ficar tão preocupada se ele está atingindo as visualizações, como que está o andamento do canal. É claro que é importante, mas isso não deve ser algo que eu deva ficar preocupadíssima procurando resultados o tempo todo, porque as coisas não são assim. Se tu for parar pra pensar, nós somos a última geração que cresceu sem internet, sem celulares, smartphones, e isso é algo que me preocupa, porque existe uma vida antes de internet e existe uma outra vida depois do uso da internet, né? Hoje em dia as crianças, elas têm um contato muito direto com celulares, 2, 3 anos elas já têm o celular na mão, assistindo vídeos no YouTube, TikTok, eles sabem já rolar a tela, né? Então, e o celular, a internet, ela é altamente viciante. Antigamente os pais se preocupavam muito com a televisão, né?
Então não tinha televisão, então eles limitavam o uso de televisão. Mas hoje em dia a preocupação maior é a internet. Ao mesmo tempo que o uso exacerbado das redes sociais, da internet, existe também pais. Falando sobre pais e filhos, existem pais de crianças pequenas, mais especificamente, que trabalham muito. Então chegam cansadíssimos e quando eles chegam em casa, eles têm os filhos pequenos, eles querem fazer outras coisas e às vezes eles acabam por dar telas para os filhos, o que eles não estão ajudando. Pode parecer que eles estão ajudando a criança, que está sendo bom para eles e para a criança, mas isso é péssimo, porque a criança está em formação ali, né? A sua mente, o seu cérebro, e você enfia um monte de digamos, de dopamina para a criança, porque nós, quando vemos o Instagram, vemos as redes sociais, a gente recebe muita dopamina. E a criança também, quando está vendo videozinhos de desenhinhos, essas coisas, ela está recebendo muita dopamina. Ao invés de, então, você dar muito estímulo para as crianças com isso, dê brinquedos, né, que façam elas pensar, que façam trabalhar o imaginário delas. E o mesmo vale para nós. Ao invés de chegarmos em casa, é muito comum, muito fácil a gente chegar em casa cansado, tomar um banho, comer alguma coisa e sentar na frente de uma TV ou ficar com o celular, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Eu falo isso porque aqui em casa acontece vez ou outra isso. A gente está com a televisão ligada, passando algum filme, alguma coisa ali, e o celular aqui na frente, a gente olhando, rolando tela. Isso é como se fosse relaxante, mas não é. Isso é péssimo para nossa mente. Nós precisamos botar a nossa mente para trabalhar. Uma coisa de cada vez, não fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero assistir TV, quero olhar o celular e quero conversar com o meu parceiro. Não, não dá. 3 coisas ao mesmo tempo não dá. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Nós precisamos trabalhar o nosso cérebro, botar ele para funcionar. E algumas coisas que têm me ajudado e muito a trabalhar a minha mente, a eu sair desse modo automático que eu tenho vivido é a leitura de livros. Então aqui tenho 2 livros de cabeceira. Esse livro aqui eu leio um dia sim, outro não, né? Ultimamente eu não tenho lido e eu sou justa em falar a verdade, porque eu não sou um ser humano 100% perfeito, né? Não tô vendendo uma vida perfeitinha para vocês. Então eu estou lendo esse livro aqui. É um livro muito bom. Se focado, consegue ler esse livro em menos de uma semana. Aí tem esse livro aqui, que é um livro de ficção, uma história romântica, um livro do escritor brasileiro, que é Belleville. E assim, eu tô lendo, né? Li bem pouco ainda, se você for considerar, olha só. Ainda só estou na página 32 desse livro. E do Ansiedade, do Augusto Cury, eu acho que esse aqui, vamos ver se eu marquei. Tô na página 30. Tô indo pra 31. Então, tem muitos outros livros ali, que eu tenho uma mini biblioteca. E, assim, tem muitos livros que eu ainda não li ali. E eu tinha uma meta, né, pra ler 12 livros, mais ou menos, até o final do ano. E, assim, o meio do ano já chegou e eu preciso correr atrás do tempo que eu me comprometi a ler, né? E ler faz bem, porque faz nossa mente trabalhar. Faz a gente sair desse modo automático, sair das redes sociais. Ultimamente, a rede social, ela não tem tido nada de interessante. Ela não tem tido nada de produtivo, se você for parar pra ver. Por quê? Porque tem muita porcaria, muita coisa ruim acontecendo. Notícia de gente que morre, filho que mata pai, pai que mata filho. Só tragédia. Notícias fúteis sobre famosos, sobre celebridades. Você vê falar de Virginia, vê falar de Zé Felipe, vê falar de Rayane, Victor, quem assiste Power Couple, que eu já vi Power Couple algumas vezes. Então, eu nem sabia que era um casal e, sem querer, eu estou acompanhando a vida deles pelo Instagram. E, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, eu não quero ver essas coisas. E por que me aparece? Todo ano, quando tem Big Brother, eu não assisto Big Brother, nunca assisti Big Brother na minha vida, mas eu conheço os participantes por conta do Instagram, porque é toda hora páginas aparecendo. Eu gostava antigamente do Instagram quando aparecia somente quem a gente seguia. Se eu seguia você,
eu via somente as suas coisas. Se você me seguia, você via minhas coisas. Mas hoje em dia parece muita sugestão. Então, assim, faz a gente perder o foco, né? E também tem a questão da rolagem infinita também, que faz a gente nunca cansar de ficar vendo, né? A gente fica vendo coisas só por ver, não tá nem ali focado de fato. Então, a rede social só tem futilidade. É pessoas, subcelebridades ali escancarando coisas, pessoas passando pano para coisas erradas que acontecem e muitas pessoas como nós, comuns, digamos assim, que querem postar fotos suas viajando para fora do país, para tantos outros lugares, e muitos têm uma vida assim bem decadente. E não tem nada de errado você postar fotos suas com seus amigos, você passeando, você viajando, eu faço isso também. O problema tá em você mostrar uma coisa que não é. E tu tenha muito cuidado também ao fazer isso. Por quê? Se você for ver meu Instagram, você vai ver que tem muitas fotinhos minhas viajando com os meus amigos, com os meus pais, com meu marido, com os meus outros familiares. E assim, isso gerou para algumas pessoas uma certa espécie de inveja. Porque eu estava vivendo a vida viajando, conhecendo vários lugares e para essas pessoas aquilo não era muito possível. Então, algumas pessoas vieram conversar comigo e falando, nossa, que legal, não sei o quê. Mas, tipo, o legal não era tão legal, sabe? A pessoa tava com uma certa inveja porque ela não conseguia fazer essas coisas. E eu percebi isso no meio das conversas, nas entrelinhas. Então, eu optei por não ficar postando tanto as coisas que eu faço. Viver mais, sabe? Focado no agora, nas coisas que a gente tá fazendo e não se preocupar com a fotinho que vai pro Instagram. Se tiver uma fotinho legal, depois outra hora a gente posta, mas assim, muito cuidado com aquilo que você posta na rede social, tá? Porque não é fácil. A gente precisa se blindar e, mais importante ainda, blindar a nossa mente, porque tanta coisa fútil, tanta tragédia acontecendo no mundo e isso está escancarado na internet, nas redes sociais. Esteja mais preocupado em viver o agora, em viver as experiências, em estar presente nesse momento. Não deixe a vida passar diante dos teus olhos para tu perceber que tu perdeu tanto tempo na frente de uma tela de celular. Comece a olhar para o seu parceiro, olhar para sua parceira, olhar para o seu filho, ver que ele está crescendo e foque em viver momentos com ele. Eu sei que a vida não é fácil, a vida do adulto hoje em dia. A gente tem tanta responsabilidade, tem tanta coisa para fazer, mas, sabe, tire um tempo de qualidade para viver com as pessoas e reduza o uso de rede social, o uso de internet. Não tô falando para te ficar sem internet. A internet veio para ajudar, veio para melhorar. O problema é que nós não estamos preparados para essa conversa ainda. Eu vou ficando nessa. Deixa aí nos comentários como que é a sua relação com as redes sociais, com a internet, quanto tempo você passa usando a rede social. Eu quero saber de você. Aguardo você em um próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!